Mandou aí. Coisa boa, obrigado. Essa foi pra você. Deixa eu bater um papo aqui com Douglas Rodrigues Moura, atleta de jiu-jitsu. O cara conquistou um feito agora extraordinário, gente. Vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. É de Ilhéus. Tem já uma trajetória. Ele vai contar um pouco dessa sua trajetória aqui em nosso programa. Tá com quantos anos, Douglas? Tô com apenas 17 anos, Vila. 17 anos. 17. Pô. Você é o dobro. Eu sou grande pra zorra. Você é o dobro. Você é quase que o dobro aqui. Bem alto. Estiquei bastante também. E essa minha trajetória no jiu-jitsu é marcada por muitos desafios, muito treinamento árduo. Você começou com quantos anos? Comecei com 16 anos. 16 anos? 16 anos. Mas no profissional, então? Ah, no profissional competindo com 16. Com 16. Exato. Mas você começou a lutar já mentalizando. nas artes marciais com quantos anos, mais ou menos? Com 14 anos, 14 anos já me via tá no jiu-jitsu, sim. Já tava no jiu-jitsu, já. Exatamente. Já comecei a me dedicar realmente assim. Já praticava. Exatamente. Comecei a pegar para me dedicar a partir dos 16, mas nos 14 estava ali praticando, mas não com aquela mente, serei competidor, Sim. irei participar de grandes competições. Então, praticando mesmo, você tem 1 ano e nesse 1 ano você já é vice-campeão. Brasileira. É. Exatamente. Pouco tempo, mas muito trabalho duro, graças a Gracie Maitá, meus professores, se dedicaram bastante, fizeram um trabalho absurdamente intenso comigo, para que eu pudesse, né, ter um ótimo desempenho em São Paulo. Foi assim uma competição que reuniu atletas de todo o país e de outros países. Inclusive eu fiz luta com atletas de outros países, atletas da Rússia, da França. Essa competição é uma espécie aí de mundial, é isso? Do Mundial do Jiu-Jitsu? Pela magnitude do campeonato, que é o CBJJ, é um dos campeonatos mais almejados assim no ano. Porque ele conta com atletas do mundo inteiro. Entretanto, existe um mundial, que é na Califórnia. Sim. Porém, o brasileiro, ele é, para nós brasileiros, o melhor campeonato mais almejado. Porque, de certa forma, ele é mais acessível, de certa forma. Para o atleta não ter que se deslocar para outro país. Para outro país, Exato. Custo, né? Exatamente, é um custo absurdo. Só daqui para São Paulo já é um custo alto. Já alto, Exato. E essa medalha foi fruto de muita dedicação, muito trabalho duro e também do apoio dos meus pais, né? Que eles me incentivaram de certa forma, falaram, não, Douglas, você tem que ir mesmo, confio no seu potencial, vai pra lá com tudo e, graças a Deus, conseguiu um bom resultado. Esse cara é filho de um campeão de boxe. Cacá, um amigo querido meu, e eu gosto muito de Cacá porque é um batalhador esse cara aí, um batalhador. Agora, seu pai é lutador de boxe e você foi pro jiu-jitsu, como é que é isso? Vila, eu já fui por muitos anos lutador de boxe, amo, tenho uma grande paixão pelo boxe, porém eu comecei, né, vi nos meus 14 anos muitos vídeos assim de praticantes de jiu-jitsu, fiquei assim fascinado, falei, nossa rapaz, como que será essa arte marcial? Conversei com meu pai, falei, meu pai, tô com certo interesse em praticar o jiu-jitsu, o senhor acha o quê? Ele falou, Douglas, confio no seu potencial, Deu vai apoio, com tudo. né? Exatamente. Treino muito boxe com meu pai ainda, mas tô mais focado no jiu-jitsu por conta das grandes competições. E tô trabalhando bastante no jiu-jitsu para ter um bom desempenho, ainda tô novo, tenho muito que trabalhar, tenho uma longa trajetória ainda. E confio nos meus professores, confio no povo ilhéense, que eles podem, assim, contribuir ainda mais. E eu estarei aqui para dar sempre o meu melhor, para trazer ainda mais títulos para a cidade de Ilhéus, pois eu sei que com muita determinação, muita disciplina, eu posso ainda assim trazer ainda mais títulos. Você, como é que é? Treina todos os dias? Qual é a sua disciplina de treino? Como é que é isso? É uma disciplina, assim, muito árdua, viu? Eu não vou mentir. Eu treino todos os dias, faço jiu-jitsu todos os dias e ainda Acordou, é como se fosse pro trabalho. Acordou e vai pro treino. É assim? Não. Como Eu é que é? ainda estudo no Colégio da Polícia Militar Rômulo Sim. Galvão. Estou no 3º ano de ensino médio, já estou concluindo.
Minha rotina, eu acordo às 4h30 da manhã, me preparo para ir para o colégio. Assim que retorno do colégio, musculação. Saio da musculação, jiu-jitsu. Depois do jiu-jitsu, jiu-jitsu de novo. Então tem que ser muito treino. É muito treino, né? Muito treino. E essa é mais ou menos a minha rotina diária. Eu complemento sempre muito jiu-jitsu, muito jiu-jitsu. E a musculação para dar um ênfase na Sim, musculatura e tal. Para ter mais forças dessa forma. O jiu-jitsu é muita técnica, agora é necessário ter força também, né? Exato. Tem que ter força. Então, para ter força, tem que ter músculo. Exatamente. Né? Musculatura, massa magra. Exato. No jiu-jitsu a gente treina muita técnica. A gente faz pouquíssima força nos treinos. Então é, de certa forma, muito tranquilo. Porque a técnica vence a força. Por exemplo, o meu professor, Ladislau Neto, ele de certa forma, se você for olhar, ele é baixinho assim, não dá nada, mas tem uma força absurda. Meu professor me arruma assim, ó, vai, rapaz. Mas ele é muito gente boa, ele tem assim uma velocidade absurda. Então, é como o Hélio Gracie, o finado Hélio Gracie, grande mestre, ele diz: o jiu-jitsu, ele é feito para os fracos vencerem os fortes. Então ele, de certa forma, quando o jiu-jitsu veio para o Brasil, não era um jiu-jitsu adaptado para o fraco. Geralmente quem praticava eram os irmãos dele, que eram mais fortes que ele, e o Hélio Gracie, que era mais magrinho, mais fraquinho. Ele não tinha a mesma facilidade que os irmãos dele. Então o que ele fez? Ele pegou o jiu-jitsu, adaptou para que ele, sendo fraco, pudesse lutar de igual para igual com atletas mais fortes e mais altos que ele, e ele provou que realmente o jiu-jitsu dele é um jiu-jitsu eficaz, é um jiu-jitsu assim que vem demonstrando ser eficiente desde muito tempo, desde a década de 80, e através de diversos combates. E o grande mestre Hélio Gracie, ele realmente fez com que o jiu-jitsu brasileiro fosse conhecido não só no Brasil, mas mundialmente, né? Por todo mundo. Então, acredito que a gente deva muito ao grande mestre Hélio Gracie por ter feito essa adaptação, porque é pouca força o jiu-jitsu, é muita técnica. Força não adianta quando o cara é mais técnico que você, não adianta. A família Gracie está muito ligada às artes marciais, né? Sim, sim. Me parece que tem academias em vários cantos do mundo. Exatamente. Eu sou da Gracie Muay Thai de Ilhéus, Bahia, e existem diversas academias, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem a Gracie Matriz. Lá é praticamente a nata assim, do jiu-jitsu. Lá tem o mestre Hulk Gracie, o mestre Royler Gracie, e são assim os melhores assim dessa parte do jiu-jitsu. São filhos do Hélio Gracie, e eu tive a oportunidade de participar do seminário do mestre Hulk Gracie. Ele ministrou assim um seminário que foi um divisor de águas para mim, com técnicas, com conhecimento que ele vem adquirido e passou para a gente. E depois daquele seminário, eu pude observar que eu não preciso ter aquela força absurda. É só técnica. Técnica. Exatamente. Porque o mestre Hulk, apesar da idade avançada, eu posso fazer a força que for, ele ainda me dá um couro. Então, é só técnica. Então, a partir desse seminário, eu pude observar que tenho muito a agregar ainda no jiu-jitsu. E tenho que ter uma trajetória ainda maior, né? Para poder ir trabalhando, tanto a parte psicológica, parte física e a parte estratégica também, né? Para melhorar o meu jogo no jiu-jitsu. Você tem quanto tempo de federado já? Federado, eu tenho pouco tempo, viu, Vila? Não vou mentir. Eu tenho aproximadamente 4 meses federado na CBJJ. E você então talvez seja, não sei, talvez o federado mais novo a conquistar o vice-campeão brasileiro? Acredito que sim, viu, Vila? Tanto questão de pouco tempo federado, quanto de idade também, né? Tenho apenas 17 anos, já lutei na categoria adulto. Lutar o campeonato brasileiro foi o meu primeiro campeonato assim. Essa categoria grande. Que você lutou aqui é adulto, não é isso? Adulto, exatamente. Sim. A categoria adulto é de 17 anos até 29 anos. Sim.
Então, o atleta mais novo, depois de mim, tinha 25 anos. Então, foi assim uma competição que foi só com gente bem mais velha que eu. E com Então, mais experiência, né? Mais experiência de exatamente, vida, Vila, com mais exatamente. competições. Nessa competição, com certeza você foi o mais novo. Você não sabe se, por exemplo, Sem sombra de dúvida. você teve algum vice que era novo, né? Tinha 17 anos também quando ganhou, você sabe dizer? Não, né? Eu não sei ao certo. Entretanto, existem outras categorias, juvenil, mas nessa categoria Mas nessa adulto, categoria, acredito que eu tenha sido mais novo, sim. Sim. Porque a maioria dos atletas, eles apresentavam caráter de a idade mais avançada. E sempre que eu olhava na categoria adulto, a idade mínima geralmente era 19, 18 anos. Tipo, essa era a idade mínima mesmo. Então eu cheguei com 17 anos. Fiz 17 anos ano passado, 9 de novembro. E já me preparei, falei, vou lutar no adulto. Vai ser uma experiência assim pra mim única, né? Uma experiência nova. Não vou mentir, fui com medo, porque primeira vez lutando no adulto, eu sempre lutei Sim. assim no juvenil, que é até 17 anos. E lutar numa categoria, de certa forma, que a idade é tão avançada, dos 17 até os 29, foi meio preocupante pra mim, porque eu falei, cara, eu acho que eu tô me metendo numa rascada, viu? Mas graças a Deus eu tive o apoio dos meus professores, muito treinamento árduo, e eles sempre tiveram essa parte de treinamento psicológico, né? Fala, Douglas, você treina bastante, você treina o suficiente, então você tem que ter na mente que você não tá ali pra ninguém, você tem capacidade de sim ser um vencedor, e eu realmente acreditei na dele. Pude observar que tenho assim um grande potencial de certa forma, entretanto tenho que ser lá quanto à parte do jiu-jitsu, porque apesar de o atleta ele ter o jiu-jitsu dele, se ele não é psicológico dado, ele perde para ele mesmo, por conta da ansiedade, de certa forma o estresse, que lutar um campeonato grande como esse gera um estresse absurdo e ansiedade antes de lutar, é muito nervosismo. Eu mesmo, quando fui, eu fiquei assim, vixe, rapaz, e agora, meu Deus? Você foi com o seu treinador, foi sozinho, como é que é? Eu, de certa forma, fui sozinho, né? Mas meus professores... Nessa competição aqui? Sim, nessa É competição. mesmo, rapaz? Fui sozinho, peguei o voo, minha família me deixou no aeroporto, falou, Douglas, agora é É com você, vai embora. Vai-te embora, vá. Rapaz, porque é o seguinte, quando você vai fazer uma competição dessa e você tem o seu treinador do lado, é um apoio. É outra história, Apoio né? psicológico, tudo. você tá ali, você olha, você sabe que o seu treinador tá ali, do seu lado. Muitas vezes o seu treinador vai olhar pra você, vai fazer um gesto qualquer e você vai entender o que ele quer falar com você. Então isso é muito importante. E você foi sozinho, hein? Fui sozinho. E trouxe o vice-campeão brasileiro. Isso aí foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, né? Mas meu professor, ele sempre esteve ali no WhatsApp, prestando apoio, perguntando, e aí, como é que tá a situação? E graças a Deus, não tive medo de certa forma, mas não deixei o medo me abater, ser maior que eu. Falei, não, ó, vim aqui, treinei muito, tem muitas pessoas que confiaram no meu potencial. E minha família investiu, meus professores investiram em mim. E tenho que realmente mostrar meu valor. Tenho que chegar e fazer acontecer mesmo, porque não foi uma competição fácil. Lutei só com atletas muito fortes. Lutei com um atleta da Rússia, o atleta muito mais forte que eu. Cara, um absurdo de força. Tem até um recorte da minha luta que ele me dá uma queda absurda, uma queda muito forte. Mas naquele momento eu não pude demonstrar medo, porque senão o medo iria me dominar de certa forma, né? E consegui me reerguer e impor meu jogo. E graças a Deus eu venci a luta contra o atleta da Rússia. Isso que eu ia perguntar, ele não foi o que ganhou então? Não, eu venci por finalização. Eu venci ele com a técnica chamada arm lock, que é uma chave de braço, no caso. Peguei e tortei essa parte do braço dele e pude ser campeão. E eu peguei e entortei essa parte do braço dele. Eu ia fazer esse comentário, Vila. Eu ia falar igual ele. Eu peguei e entortei o braço. Entortei essa parte do braço dele e finalizei.
Pronto. Simples assim, viu? Viu, Desse, Neto? nesse modelo. Desse jeito. É um atleta assim muito forte, ele também muito rápido. Lutei com atletas também da França, de Portugal. Lutei também com atletas do Rio de Janeiro, da capital, atletas assim duríssimos. E graças a Deus pude impor meu jogo, né? Fui muito rápido, pude ter calma na hora de escolher as posições e graças a Deus consegui trazer a medalha de prata, né? Mas não foi fácil, estamos trabalhando ainda para as próximas competições, porque o trabalho não para, ele é contínuo, sempre tem que ter ali disciplina, constância, dedicação. E isso é um aglomerado de pequenos atos. Por exemplo, quando eu deixo de comer uma besteira no final de semana, isso é um ato de disciplina. Quando eu deixo de ficar em certos ambientes que não são propícios à minha melhora no jiu-jitsu, isso é um ato de resiliência. Quando eu chego e mesmo perdendo a luta, eu estava perdendo para o atleta da Rússia e tive coragem de permanecer na luta, de tirar o medo do meu corpo, isso foi um Não ato de desistir, coragem. né? Exatamente. Então eu pude realmente mostrar que eu posso mais, que eu posso guerrear mais por Ilhéus. E só tenho a agradecer aos meus professores, né, que realmente prestaram ali o apoio que eu realmente precisei. E não só em questão de apoio, mas questão do emocional, questão dos treinos. E só tenho a agradecer nessa questão. Uma competição dessa, né? Não só essa, as competições de modo geral, por exemplo, você foi pro Brasileiro, mas você já fez outras competições também, Sim. né? Tudo isso é custo, gente. É custo você poder o deslocamento, hospedagem, se inscrever na competição, né? Que isso aqui não é de graça, não. Você tem que pagar para se inscrever, né? Para competir, tem que estar inscrito e tem que pagar para competir. Como é que você faz para arranjar essa grana? Seus pais bancam tudo? Como é que é isso? Rapaz, Vila, foi assim uma questão. Vou falar a respeito do Brasileiro. Foi assim, muita luta. Eu tive que fazer rifa, fiz rifa. Meus seguidores contribuíram, meus professores contribuíram, meus amigos contribuíram, familiares. Foi assim uma rifa que eu pude arrecadar um valor bom, não só para custear a passagem, a inscrição, mas o material, porque para lutar campeonatos grandes exige um kimono de boa qualidade, exige um kimono novo e também exige todo o material, por exemplo, esparadrapo para colocar nos dedos para evitar lesões no dedo, prevenir. E exige também uma boa alimentação para você lutar, não chegar lá, lutar de barriga vazia e ter um péssimo desempenho. E também, para lutar o Brasileiro, pude contar com o apoio dos meus pais. Eles trabalharam bastante, se dedicaram muito e, graças a Deus, me honraram aí com essa viagem para que eu pudesse ter essa realização de sonho, assim posso dizer. Realmente realizei meu sonho. Tava almejando já lutar esse Brasileiro há bastante tempo. Falei com meus pais. Na verdade, falei com minha mãe a princípio. Converso mais com ela. Falei, minha mãe. Meu e menino aí? também conversa mais com a mãe. É. Aí depois chega pra mim. Minha primeira chega lá com a mãe primeiro. Né? Cheguei e falei com minha mãe. E aí, minha mãe? Ó, tô querendo ir pro Brasileiro. Aí ela falou, rapaz, é mesmo. Ela achou que eu tava brincando, né? Eu falei, poxa, minha mãe, bora, e aí? A senhora tem coragem de me mandar pra lá? Aí ela perguntou, e você vai com quem, Douglas? Aí eu falei, minha mãe, Deus proverá, calma, calma, relaxe. Porque minha mãe sempre tem essa parte de segurança, apesar de eu ser muito alto, muito forte assim, né? Minha mãe ainda me trata como se eu tivesse meus 12 anos. O que é natural. Exatamente. O que é muito natural isso. Então minha mãe... Os pais não, os pais eles querem soltar mais os filhos, até para os filhos terem mais independência mesmo, né? E serem fortes e poderem se defender. As mães não, as mães elas querem dar proteção mesmo, tá ali, mas vai fazer como? Já dormiu, já tomou banho, já almoçou, vai comer onde?
Exato. Umas preocupações que é coisa de mãe. Exatamente. Minha mãe ficou bem preocupada em relação a onde eu estava me alimentando, se eu estava sendo bem tratado no campeonato. Falei, minha mãe, calma, minha mãe, tá tudo dando certo. Bora aproveitar aqui. E minha mãe sempre perguntando como é que eu estava e tal. E a respeito, eu conversei bastante com minha mãe sobre a competição. A gente montou um planejamento de como deveria seguir. E seguir a risca, né? Minha mãe falou, não, ó, você vai pra tal lugar, vai se hospedar em tal lugar, vai ficar com tal gente. Montou um Então, roteiro. Exatamente, eu segui a risca porque se meus Plano pais de confiaram em viagem. mim, Claro. meus pais confiaram em mim, eu tenho que honrar a confiança deles. Isso, Exatamente. tá certíssimo. Isso é bacana, muito legal. Você tem a disciplina como profissional, né, do esporte e poder obedecer os pais. Exatamente. E é interessante, Vila, como o esporte colabora com isso, né? Com essa questão da disciplina no esporte, ele colabora para que jovens, crianças e jovens, eles cresçam com mais disciplina e respeitem mais. O esporte é muito só vai importante. ter sucesso no esporte quem for disciplinado Com certeza. na família Com certeza. e no esporte. Pronto, foi disciplinada aí, a probabilidade de sucesso porque muito muitas grande. vezes o jovem, o adolescente, a criança, ela não é disciplinada por enquanto na família, por exemplo. Aí você insere aquele menino ou aquela menina no esporte e ele acaba conquistando a disciplina tanto no esporte quanto na família. Às vezes a ordem é essa, não é aquela ordem, meu filho é disciplinado, vou colocar ele no esporte. Não. O esporte, ele colabora para que isso aconteça também com esses meninos, com esses jovens, que eles não vão para outros caminhos que a gente sabe que só prejudica mesmo. Então, é importante o esporte na vida de crianças e adolescentes, demais. Verdade. Competições a nível de estado. Tem feito, já fez? Como é que é? Tenho feito, Tô vendo sim. aqui que você trouxe medalha aqui de ouro, Essa é a medalha de ouro no Campeonato Baiano. Competi aqui em Ilhéus. Foi assim um campeonato muito árduo para mim. E campeão baiano de jiu-jitsu. Campeão baiano. Foi uma preparação assim muito complicada, muito complexa. Treinei bastante. Fiz aí todo um plano de treinamentos intensos com meus professores. Eles montaram todo um planejamento assim de como eu iria lutar, de qual seria meu cronograma assim, horário para descansar, horário para treinar tal treino específico. Então, foi assim, fruto de muito trabalho essa medalha de ouro no Campeonato Baiano. Maravilha. Essa medalha aqui foi o quê? Fight o quê? Essa daí é a medalha de ouro da Fight Prof. Eu trouxe ela porque foi a minha primeira medalha de ouro. Essa daqui que é um xodozinho, né? Xodozinho, né? Você tinha quanto tempo aí? Aí eu tinha pouquíssimo tempo. Eu tinha, se não me engano, 5 meses de jiu-jitsu. 5 meses de jiu-jitsu. 5 meses a de Fight jiu-jitsu. Pro Bahia. Lutei em Itabuna. Mas aqui não é federado não, né? Não é medalha... Medalha eu conquistei ela em Itabuna. Ah. De uma federação de jiu-jitsu lá. Aí eu aproveitei e falei... Apareceu a oportunidade de competir. Mas essa daqui, a Fight Pro Bahia, ela conta ponto pra ir nas suas competições ou não? Como é que é? Não conta ponto. Não conta ponto. Não conta. Que conta é só essa daqui do meio. Exato. Não, aqui, a Federação aqui eu sei, Baiana mas a conta Baiana aqui. conta, isso. Conta. Também não. Também não conta? Também não? Não, né? Só a competição CBJJ que conta a pontuação. A pontuação. Só CBJJ. Exato. Então você vai ter que fazer uma ruma de CBJJ por aí, né? Exatamente. É isso aí. Coisa boa. Douglas, Deixa parabéns eu aí. só tirar uma dúvida e ler uma mensagem rapidinho. Você, na competição do brasileiro, sim. A final foi com brasileiro ou com... Não, foi com atleta estrangeiro, foi com atleta da França. E aí ele ganhou o campeonato. Exatamente. Ele ganhou pela pontuação, impus meu jogo. Entretanto, ele realmente, um atleta assim, muito dedicado. Ele conseguiu adquirir uma pontuação a mais, uma vantagem. E ganhou a competição. Mas isso não me entristeceu, fiquei feliz com o resultado. Minha dúvida é justamente porque, como é um brasileiro e tem estrangeiros para saber, né? Quem foi, se foi um brasileiro ou não. Então, no Brasil, você teve a melhor classificação. Exatamente. No Brasil. No Brasil teve a melhor. No Brasil você é ouro. Você é ouro. Ladislau Neto mandou aqui, parabéns. Nós da GH Ilhéus Bahia estamos orgulhosos de você. Deus abençoe.
Nossa filosofia é humildade, respeito e lealdade. Deus abençoe e te dê sabedoria para crescer e evoluir ainda mais. Muito obrigado pelo Maravilha. comentário. Tá aí, gente. Muito massa mesmo. Querido, sucesso total. Que você tenha um caminho de muita luz, de muito sucesso e que traga mais medalhas, mais conquistas para a Bahia, para o nosso país. Essa medalha que você conquista é uma medalha para o país, é uma medalha para o Brasil. É aquilo que eu falei agora, brincando, mas é fato, você é ouro no Brasil. Numa competição onde se tem atletas de vários cantos do mundo e você foi o brasileiro com a melhor colocação nessa disputa aí, né? Nessa competição. Parabéns aí à família, parabéns à dedicação do seu pai, de sua mãe, dos amigos, dos professores, dos mestres, a turma da academia, e continue assim, no foco, porque com certeza você tem muitos pódios para conquistar, muitas medalhas para conquistar, e vai trazer muitas boas notícias para o país. Quero agradecer também, Vila, pela recepção calorosa aqui e espero contar sempre com o senhor. E quero agradecer também ao programa Tabuleiro, que teve essa recepção calorosa aqui. O pessoal que está aqui, muito gente boa, quero agradecer. E darei o meu melhor para trazer ainda mais títulos para a cidade de Ilhéus. Maravilha. Forte abraço para você, viu? Obrigado, Vila. Um abraço aí, Cacau. Você é a mãe dele, né? A professora dele. A professora. A Adriana tá aqui. Maravilha. A Adriana tá acompanhando aqui. Professora também é mãe, viu? Que cuida. Que cuida, né? Exato. Que cuida. Aqui junto, tá? Cuida. É importante também, né, Vila? Chamar a atenção de quem quer patrocinar o esporte. Isso. A gente já tem uma resposta aí grande, né? Ou seja, não precisa nem... É. Quem quiser patrocinar, quem tiver disposição para patrocinar, apoio, para né? dar apoio a ele, né? Dá apoio. Porque Acompanha eles lá. precisam Fala demais, as suas redes tanto ele sociais como aí. os outros. Minha rede social é @dogboy_BJJ, tudo minúsculo. @Dogboy. Dogboy_BJJ. Sim. BJJ. Perfeito. Essa entrevista vai estar lá no nosso Instagram, vai estar lá no nosso Facebook, vai estar lá no YouTube também. E a gente vai fazer o collab com o Instagram do Douglas, para quem não acompanhou a entrevista inteira, poder acompanhar outro momento. Forte abraço, meu irmão. Obrigado, Boa sorte, Vila. felicidade Tamo junto. aí. Obrigado, Tá aí. pessoal. É rapidinho o apoio, Neto? Vai lá rapidinho, daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade.